A paz, povo de Deus, que nessa manhã, nesse dia, Deus possa falar coisas extraordinárias ao seu coração. Que o pão que desce do céu possa te alimentar nessa manhã e fazer com que você possa ser cheio do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus possa sempre te orientar, te conduzir com um sentimento de gratidão para com Deus, diante das maravilhas que Ele tem feito em sua vida, em nossa vida. Que assim seja o nosso dia, cheio de bênçãos e provisão de Deus para nós. Hoje estaremos lendo a palavra de Deus em Êxodo 16. Marinalva, é sempre muito bom estar com vocês, todos aqueles que estão nos acompanhando dia após dia. Esse propósito de fé que tenho certeza tem mudado a vida de muitas pessoas. Inclusive ontem recebi uma mensagem de uma pessoa que está sempre participando conosco, falando o quanto que Deus tem mudado a sua vida. Gorete, Maíra, estou aqui dando testemunho do quanto que Deus tem manifestado a sua provisão, a sua bondade, a sua misericórdia para com todos aqueles que cumprem os seus desígnios com Deus, todos aqueles que buscam estar na sua presença, que buscam orientação de Deus. Deus traz tranquilidade, Deus traz paz, Deus traz refrigério para a nossa alma, Deus traz provisão. É o que vai acontecer hoje, quando vocês acompanharem esse capítulo. A provisão de Deus de forma permanente, todos os dias, diariamente, na vida daqueles que Deus escolheu, separou para ser o seu povo sacerdotal. Aquele povo que deveria ser o povo que iria levar a palavra de Deus, o testemunho de Deus, das maravilhas de Deus. Aquele povo escolhido por Deus desde lá, quando Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, de que o povo de Israel seria os descendentes de Abraão, os descendentes de Isaac, os descendentes de Jacó, seria o povo da sua aliança, o povo que deveria manter sempre em comunhão com Deus. E Deus fala hoje para nós, nessa manhã, que nós somos o primogênito de Deus, nós somos o povo escolhido de Deus, que Deus escolheu para manter a sua aliança, manter essa comunhão com Deus, para que Deus possa continuadamente mostrar, manifestar o seu poder. Realmente acordar na presença de Deus é muito bom, diz assim Maíra. Nos reunimos em seu nome e isso muda a nossa forma de ver a vida. Amém. Deus nos abençoe. Amém, amém, amém. É tão bom estar na presença do Senhor, é tão bom receber esses testemunhos, como estava falando anteriormente, a Gorete, ontem, inclusive, manifestou o quanto que Deus tem trazido calma, tranquilidade, o quanto que Deus tem realizado maravilhas em sua vida. Estaremos sempre, continuadamente, buscando na presença de Deus, através desse propósito de fé, aquilo que precisamos para o nosso dia, o alimento, o maná, que vocês vão descobrir quando eu falo aqui do maná que desce do céu. É o pão que Deus deu como provisão ao povo que estava no deserto e que tinha fome. Eu não sei qual que é a sua necessidade, eu não sei qual que é a sua demanda. Pode ser de ser aprovado no exame, pode ser de ser aprovado numa entrevista de trabalho, pode ser de uma necessidade básica de sua casa, de ter um carro para poder ir e vir para o seu trabalho, para poder usar como trabalho, seja qual que for a sua necessidade diária, um trabalho para que você possa sustentar a sua casa, sustentar a sua família, seja saúde, seja amigos, seja a comunhão com a sua família de forma diária, constante, independente da sua necessidade diária. Eu preciso diariamente estar com meus amigos,
com os meus familiares, eu preciso diariamente da provisão de Deus, para que Deus possa manter-me firme na minha fé. A minha necessidade diária é de provisão da minha fé, que Deus sustente e alimente a minha fé diariamente, para que eu possa sempre ter força, ânimo e coragem para poder continuar, independente de qual que seja a sua necessidade. A palavra de Deus, hoje vocês vão entender que Deus providencia o maná que desce dos céus, ou seja, as bênçãos e as provisões para a sua vida, para que você possa encontrar em Deus o seu conforto, aquilo que vem de encontro à sua necessidade, de encontro às suas demandas básicas, essenciais. Muitas vezes sentimos só e precisamos da companhia de pessoas que não são caras, que não são importantes. Deus, com certeza, nunca vai deixar que você esteja só, porque Ele estará sempre contigo e Ele estará sempre movendo pessoas para estar levando a palavra de consolo, de paz, de alegria para a sua vida. Amém? Amém. Então, independente da sua necessidade, Deus entrará com grande provisão. E assim diz o capítulo de Êxodo 16. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. Então, no segundo mês, no dia 15 do segundo mês, depois de sair da terra do Egito, o povo de Deus veio ao deserto de Sim, que ainda que fala, que especifica que estava entre Elim e Sinai, o Monte Sinai. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Deus, murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Quando fala que murmurou contra Moisés e contra Arão, Moisés ali estava como representante de Deus no meio da nação, do povo de Israel. Era um murmúrio contra o próprio Deus, porque foi através de Moisés, de Arão, que esse povo foi tirado da escravidão para a terra da promessa de Deus, a terra das peregrinações, das promessas da aliança de Deus com Abraão, com Isaac, com Israel. E essa nação que estava sob o jugo do faraó, agora liberta, sob a direção de Deus, onde Moisés e Arão conduziam esse povo pelo deserto, seguindo a nuvem e a coluna de fogo, que era a direção que Deus dava para eles, onde Moisés e Arão se colocavam aí como intermediário, como aqueles que sempre levavam ao povo, o sacerdote do povo, o sacerdote de Deus, o profeta de Deus, que leva a palavra de Deus ao seu povo, aquele que leva ao povo a vontade de Deus, aquilo que Deus falava ao coração de Moisés. Moisés estava sempre, e Arão sempre levando ao povo. Então, quando o povo murmura contra Moisés e contra Arão, na realidade estava murmurando era contra o próprio Deus, porque Moisés e Arão, eles seguiam as ordens e a orientação de Deus. E os filhos de Israel disseram: quem dera tivesse morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matar-nos de fome a todo o nosso povo, a toda essa multidão. Que absurdo, né? Deus já havia feito maravilhas, milagres, como eu havia falado. Deus, através de Moisés e Arão, fez sinais e maravilhas ao ponto do próprio povo do Egito, que era um povo pagão, que não acreditava em Deus, passou a temer a Deus, a ponto de permitir que esse povo saísse do deserto com as mãos cheias de provisão, de ouro, de pratas, de roupas, de gados, de ovelhas. Deus abriu um mar para que esse povo pudesse passar, e esse povo viu o poder de Deus ao exército do faraó ser totalmente exterminado quando Arão tocou as águas, e as águas
do mar então engoliu todo esse exército, todos os cavaleiros, carruagens e cavalos reais do faraó, para as profundezas do oceano do mar. Então, por onde eles passaram em terra seca, ali ficaram submersos, ali morreram todos aqueles que vieram contra o povo de Deus. Deus sempre em provisão, Deus sempre manifestando o seu poder para manter esse povo a salvo, livre da escravidão. Nós vimos no capítulo anterior que eles murmuraram por causa da água, porque não tinha água para beber. No terceiro dia já estavam murmurando contra Deus, reclamando da água. Agora eles murmuram pela falta de carne, que não tinha carne na panela. Eles falam que mesmo lá no Egito, sobre escravidão, que não lhes faltava pão, que não lhes faltava carne, e que ali Moisés e Arão, ou seja, o próprio Deus, estava permitindo que eles morressem de fome. Então eles começam a murmurar contra Deus quando eles reclamam com Arão, com Moisés. Quantas e muitas vezes nós murmuramos contra Deus quando nós reclamamos com os nossos pais, que talvez não está dando o suficiente, não o suficiente, aquilo que desejamos. Às vezes nossos pais fazem de tudo para dar o melhor para os seus filhos. Os pais sempre buscam o melhor para os filhos. E os filhos ainda murmuram, acham pouco, reclamam, falam que os pais são egoístas, que os pais só pensam neles, e os pais às vezes fazendo de tudo, deixam de comprar uma roupa, deixam de comprar algo que é importante para eles, para suprir a necessidade, a demanda dos filhos, e os filhos ainda não sabem reconhecer, ter um sentimento grato, um coração grato para com os pais, e só murmuram e só reclamam. Aqui a palavra de Deus está falando, porque assim como Moisés e Arão representava diante desse povo a orientação, a palavra de Deus, a exortação de Deus sobre a vida desse povo, assim são os nossos pais. Eles representam a autoridade de Deus aqui na terra, e muitas vezes reclamamos com os nossos pais, que talvez eles não estão sendo bom o suficiente para a gente, não estão atendendo às nossas necessidades, às nossas demandas. Às vezes, quando proíbem de ir numa festa, de ir num evento, acham que isso é um absurdo, que eles estão sendo muito quadrados. Talvez os pais, por motivo de preocupação, por saber que aquele ambiente não é um ambiente bom, ou mesmo para preservar a integridade do filho, a moral do filho, proíbe, evita que os filhos estejam em companhias erradas, enfim. Muitas vezes, quando falta aquilo que é de desejo dos filhos, vem murmurações, vem reclamações, vem apontamento de que não são bons o suficientes, de que o fulano, o ciclano, o pai deles é assim, o assado, que sempre estão abrindo mão de muita coisa para os filhos, enfim. Quando os filhos murmuram contra os pais, na realidade, eles estão murmurando, claro, que é do próprio Deus, que constituiu os pais como autoridade sobre a vida daqueles filhos, como representantes de Deus. Vamos falar assim, representante de Deus, porque qual que é o papel do pai? O papel do pai é dar vida, é cuidar, alimentar, zelar, educar, dar o melhor de si para o desenvolvimento, para o crescimento dos filhos. E às vezes nós, quando filhos ainda, nós não entendemos isso. Nós reclamamos, nós achamos que é pouco que os pais fazem para a gente só vai entender o papel de um pai, o que representa o amor do pai, o zelo, o cuidado do pai, quando nós passamos a ser pais ou mães. Aí sim a gente reconhece. A gente reconhece a grandeza, a gente reconhece o amor, a gente reconhece o quanto que aquele pai, o quanto que aquela mãe
foram tão importantes, deram às vezes tudo e até mais para a nossa felicidade. Aqui o povo reclama contra o Pai, contra o próprio Deus, porque falta carne, porque falta algo que eu gostaria que tivesse na minha vida. Não só o pão, não só vamos falar, a provisão básica não estava sendo suficiente para agradar esse povo. Precisava de carne, ou seja, precisava de uma iguaria melhor, ou de algo diferenciado na minha mesa. De que você tem reclamado na sua vida? De algo que talvez não seja o necessário nesse momento, algo que esteja além das suas, vamos falar, atuais necessidades, porque nada Deus deixava faltar para esse povo, mas eles queriam mais, eles queriam carne, eles queriam além da água, além da libertação, além da provisão das nuvens, da coluna de fogo, além do cuidado de Deus, do zelo de Deus, eles queriam mais, eles queriam então carne. Eu quero algo especial. Talvez o que Deus está te dando, você não está satisfeito o suficiente, não está suprindo o seu ego, a sua vontade, aquilo que para você seria o máximo para reconhecer o poder de Deus na sua vida. Deus te dá a vida, Deus te mantém guardado, protegido, Deus te dá saúde, Deus te livra de todo o mal, Deus cuida dos seus filhos, dos seus pais, Deus te conduz pelo caminho que você tem seguido, mas ainda isso às vezes é insuficiente para a sua vida. Quantas vezes nós agimos dessa forma? Temos tudo e ainda achamos que é pouco, queremos muito mais. E talvez o mais que nós poderíamos deixar, que não seria tão importante. E assim acabamos, reclamamos e murmurando contra Deus. Assim como eu falei anteriormente, acabamos murmurando e reclamando contra os nossos pais por coisas tão pequenas, coisas tão banais, coisas tão desnecessárias. Mas Deus aqui diz a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove e anda em minha lei ou não, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão e colher o que colherem, e serão o dobro do que colhem cada dia. Ou seja, no sexto dia eles deveriam colher na sexta-feira o dobro, para que pudessem ter provisão para o sábado, porque o sábado era o dia do descanso, onde não poderia trabalhar, era o dia para adorar o Senhor, era o dia para que as pessoas pudessem ter um tempo exclusivamente para o Senhor, sem trabalho, sem atividades. Então, durante 6 dias, Deus ordenou que eles colhessem daquilo que Deus iria mandar dos céus, que chama do pão dos céus, só que deveria colher a quantidade suficiente para aquele dia, não mais do que a quantidade suficiente para aquele dia, que não deveria colher mais. Isso até para que o povo de Israel pudesse demonstrar a Deus a sua fé, a sua confiança, porque se alguém colhesse a mais, é porque estaria desconfiando de que Deus poderia estar provendo no dia seguinte. Ou seja, vocês vão ter o suficiente para se alimentar, para matar a sua fome todos os dias. Eu serei a sua provisão, diz o Senhor, e eu farei prova de ti, para ver se realmente você confia em mim. Deus nos dá o necessário a cada dia, como eu estava falando anteriormente. Às vezes nós buscamos muito mais, estamos sempre insatisfeitos, estamos sempre com sentimentos de ingratidão, sempre murmurando contra Deus, seja através do que está para a gente, para o nosso ego, para o nosso desejo, é algo que seria um a mais,
seja para as nossas demandas, para as nossas ambições, ou seja para as nossas necessidades. Deus está sempre provendo o necessário para que nós possamos viver e ter o suficiente para seguir. E a cada dia Deus nos chama para que a gente possa demonstrar a nossa fé. O que Deus tem te dado no dia, a cada manhã, a cada noite. Você, amém, o maná de Deus é diário e providencial. Você tem sido grato a Deus? Ou você tem ficado insatisfeito com as provisões de Deus? Deus tem provado a sua fé. Será que você está insatisfeito e querendo muito mais? É isso que o povo tinha no seu coração, sempre buscando mais e mais. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. Você luta tanto para poder ter um diploma, quando Deus te provê com sabedoria, com inteligência, com força, com fé, e você consegue alcançar, aí você nos primeiros momentos você fica feliz, passa alguns dias, aquilo já não está alegrando tanto o seu coração. Ah, Deus, saí da faculdade e agora eu preciso de um emprego. Deus te provê com esse emprego, abre portas para você e você no dia fica super satisfeito, você fica alegre, contente, e passa alguns dias, você começa já a reclamar do seu emprego, do seu patrão, do seu salário. Aí você quer mais. Ah, Deus, você podia abrir novas portas para mim. Ou então, depois do emprego, você fala, agora eu quero comprar um carro, que eu preciso de um carro. Aí Deus te provê com tudo aquilo que você precisa, né, com força para trabalhar, com energia para poder conseguir o teu sonhado carro, com sabedoria para que você possa economizar, com fé para que você acredite que você é capaz de conquistar. Aí você adquire o seu carro, economiza, adquire o seu carro. Aí passa de um tempo, você fala assim, ah, Deus, agora eu preciso de uma casa. E depois você consegue essa casa. Ah, Deus, eu preciso talvez de uma terrinha para me passar o final de semana. Você consegue essa terrinha. Ah, Deus, eu preciso agora de um apartamento na capital para que eu possa ir de vez em quando fazer tratamento, ou levar meus pais, ou estudar os meus filhos, ou ter um lugar para eu poder ir. E assim nós estamos nesse caminho contínuo de recebendo de bênçãos de Deus, daquilo que é necessidade básica nossa. A partir de um certo momento a gente começa a murmurar, reclamar, querer mais e achando que a nossa vida não está boa o suficiente, que nós poderíamos ter mais e mais. Isso acontece com você? Você está sempre buscando algo a mais, é natural. Nós temos sim que buscar algo a mais para a nossa vida, buscarmos crescer, evoluir. Mas o que eu estou falando aqui é que nós nunca estamos satisfeitos com o que Deus tem nos dado. No sentido assim, de nunca estarmos gratos. Porque às vezes você pode imaginar, nunca estou satisfeito, ou seja, eu tenho que contentar com o que eu tenho e paralisar, estagnar minha vida aqui nesse patamar. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou falando para você que aquilo que Deus tem colocado diante de você, você tem que ter um sentimento de gratidão. Buscar mais, evoluir, crescer, prosperar, adquirir. Isso que vem sobre a sua vida é bênção, sempre é bênção de Deus para a sua vida. E Deus quer o melhor para a sua vida. Mas aquilo que Deus colocar diariamente diante de você, tenha um coração grato. Não gere esse sentimento de ambição e de ingratidão no seu coração, achando que o que você tem não é o suficiente e que Deus não está sendo bom o suficiente e às vezes reclamando, murmurando, seja com Deus ou com aquelas pessoas que Deus usa como canal de bênção para a sua vida, como nós falamos anteriormente, os nossos pais. Talvez você, esposa, reclamando, murmurando contra o seu marido que vai, trabalha, esforça para dar o melhor para você, para a sua família, chega em casa cansado, não poupa esforços, energia, vida, para poder trazer o melhor para dentro de casa, e você está sempre reclamando do seu marido, sempre murmurando contra ele, ou você, marido, que sua esposa, sempre fazendo o melhor para você, ela é bênção de Deus na sua vida, mas você não está satisfeito com essa bênção, você quer mais.
Às vezes você procura aquilo que não é bênção para a sua vida. Você procura em outros braços a satisfação dos seus prazeres. E você, às vezes, a esposa faz de tudo melhor para ser uma boa esposa, uma boa mãe, dedicando nos afazeres do lar. Às vezes você chega cansado, a mesa já está ali posta, o jantar, na hora do almoço, a comida gostosa, a sua roupa passada, a toalha talvez do banheiro. Quantas vezes que você chega para poder agradecer, falar com ela o quanto que ela é importante na sua vida, o quanto que ela é bênção na sua vida. Quantas vezes você dobra o joelho diante do Senhor e agradece a Deus, mas não, sempre estamos murmurando contra as bênçãos de Deus, que Deus coloca em nossas vidas. Deus nos provê diariamente, Deus está diariamente nos testando, assim como Deus passou a provar esse povo, a fidelidade desse povo, se realmente teria ou não um coração grato. E nós vamos observar que esse povo vai continuar no deserto durante 40 anos por causa das murmurações. Então tome cuidado se você está sempre murmurando contra Deus, sempre com o coração ingrato em relação ao que Deus tem provido, seja seu marido, seja sua esposa, seja os seus filhos. Às vezes temos filhos que são bênçãos, estão sempre reclamando dos nossos filhos. Porque o filho do ciclano é assim ou assado, e comparando nossos filhos, em vez de darmos graças, em vez de agradecer a Deus e buscar dar mais amor, mais carinho, mais atenção para nossas famílias, nós estamos sempre reclamando, buscando um jeitinho para reclamar de tudo. Porque se meus filhos fossem assim, porque minha esposa fizesse isso, aquilo, se meu marido pudesse todos os dias trazer algo diferente para mim. Lembre-se quando nós falamos da carne, algo diferente, que talvez não seja o básico necessário, que seja apenas algo a mais que você gostaria de ter, mas que tudo que Deus proporciona, na forma que Deus proporciona, na quantidade que Deus proporciona, nós temos que saber que é bênção e aprender a agradecer, porque Deus tem sempre o melhor para a nossa vida. Então você marido, você esposa, você filho, você pai, agradeça aquilo que você tem na sua vida. Pare de buscar algo além do que é necessário. Não é nem ter que buscar algo além do que é necessário, né? Porque às vezes nós buscamos algo que nem é tão necessário para a nossa vida, e não tem nada de mal em relação a isso. O que há de mal é nós nunca estarmos satisfeitos com aquilo que nós temos. Entende? Então o que Deus está aqui trazendo como mensagem para a nossa vida é que nós nunca estamos satisfeitos com as bênçãos de Deus, estamos sempre murmurando contra Deus. E eu murmuro contra Deus através de algumas pessoas que estão na minha vida, porque se elas estão na minha vida, foi Deus que as colocou. Quantos pais estão aí reclamando que talvez não tenham uma condição financeira muito boa, tal qual muitos outros pais, ou quantas pessoas estão reclamando aí da sua vida, mães, filhos, porque não tem talvez um carro de luxo, não tem uma mansão, não tem uma casa com piscina, não tem um apartamento numa capital, não tem uma fazenda para curtir enquanto outros têm. Mas talvez os outros que têm tudo isso não tem a família que você tem, não tem a esposa que você tem, não tem o marido que você tem, não tem os filhos que você tem. Quantas pessoas que têm tudo na vida, que têm toda a riqueza, mas não tem paz, não tem tranquilidade, e você não é grato a isso, a maior riqueza que você tem, e você ainda quer aquilo que você acha que é mais importante para a sua vida, não estando satisfeito e grato com o que Deus tem provido diariamente na sua vida. Então é sobre isso que eu estou trazendo a luz aqui do conhecimento, através da palavra de Deus, que Deus tem revelado ao meu coração, para poder estar transmitindo para vocês, para que nós possamos ser grato a tudo, ao dia, quando nós levantamos pela manhã e respiramos, e sabemos que estamos vivos, podemos fazer a diferença, podemos mudar tudo, podemos
ter um novo dia, uma nova vida, uma nova página diante de nós que descortina, para que nós possamos escrever a nossa própria história. Nós olhamos para os nossos filhos e vemos que eles estão ali saudáveis. Eu sempre estou dando palestra e quando a gente vai falar sobre isso com as pessoas, sobre a questão da gente não valorizar o que a gente tem, sempre buscar às vezes algo que não é tão importante e murmurarmos contra aquilo que é tão importante para a nossa vida e que nós não sabemos agradecer. Eu falo que às vezes com os pais que estão ali nesses encontros, nessas palestras, nessas reuniões, deixa eu te perguntar, se eu te desse, eu cito uma cifra, né, só para fazer uma comparação, eu pergunto, quanto que seria necessário para você ter uma vida feliz? A pessoa fala, se eu tivesse 1 milhão, se eu tivesse uma casa, se eu tivesse um carro, se eu tivesse uma fazenda. As pessoas vão citando aquilo que talvez para elas seria o máximo e que seria o suficiente para elas serem felizes e gratas a Deus. Aí eu pergunto para elas, e se eu pudesse, né, nesse momento te dar tudo isso, tudo que você deseja, mas se eu tirasse um filho que vamos falar assim, para a gente, pelo menos para mim que sou pai, é o que há de mais valor para a minha vida. Eu cito isso porque é o que eu de mais valor para a minha vida e eu creio que seja para a vida de todos os pais, com certeza. E se Deus tirasse o seu filho em troca de tudo isso, você queria? E se você pudesse ter tudo isso, mas em troca disso você teria que abrir mão do seu filho, ou seja, você perderia o seu filho, você gostaria? Aí não, de forma nenhuma, meu filho por dia nenhum do mundo, por coisa nenhum do mundo. E aí eu pergunto, então por que tanta tristeza, tanta angústia, tanta ansiedade? Porque está buscando tantas outras coisas, se a bênção maior você já tem? Eu faço essa comparação, trago para essa realidade, só para as pessoas saberem o quanto que elas já são abençoados por ter um filho, por ter uma esposa, por ter um pai, e não estão satisfeitos achando que sua vida ainda está ruim. E o que é o melhor, tem os seus filhos com saúde, tem os seus pais vivos. Quantos que já perderam o pai? Eu mesmo, quantas vezes que eu já falava para Deus assim, Deus, eu daria tudo que eu tivesse por 1 minuto, por um abraço no meu pai que já se foi. Tudo que eu conquistei, Deus, se eu pudesse trocar tudo por um abraço do meu pai. E vocês talvez tenham a atenção do pai, tenham a presença do pai e da mãe do seu lado, tenham o amor do seu pai, tenham os conselhos, tenham os abraços, tenham os beijos, e ainda vivem insatisfeitos, buscando algo além daquilo que Deus tem provido diariamente e mantendo esse coração insatisfeito, ingratos e ainda que é pior, murmurando da vida, achando que sua vida está ruim, que Deus te abandonou, que Deus não olha para vocês. Só de eu saber que meus filhos têm saúde, estão do meu lado, para mim é a maior riqueza do mundo. Saber que ainda eu tenho minha mãe, que minha mãe está ali todos os dias comigo e que eu posso estar vendo ela todos os dias, é a maior riqueza do mundo. Sempre quando eu penso em algo para poder reclamar, eu volto atrás e falo, gente, não posso. Porque tudo que eu preciso eu já tenho. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho um trabalho maravilhoso que sustenta a minha família, que me sustenta, que através dele eu posso ajudar várias pessoas, eu posso servir a muitas pessoas através do meu trabalho. Eu tenho meus filhos todos os dias ali com saúde, com vida, cada um deles desenvolvendo, prosperando na sua área. Ontem mesmo, aliás, ontem não, hoje, eu cheguei agora às 5 horas da manhã de Teoflotone, minha filha colou grau lá, ela formou em psicologia, minha filhinha caçula, a Morgana, estava lá, o pai bobo, dançando, brincando, me alegrando, dando graças a Deus, feliz da vida e me sentindo o pai mais orgulhoso do mundo, mais feliz do mundo, simplesmente porque minha filha conseguiu vencer mais uma etapa e vencer.
Inclusive, meu pai, quando eu formei, meu pai falou para mim: filho, agora você tem a espada do conhecimento nas tuas mãos, para você poder batalhar e conquistar os seus sonhos. E minha filha antes de ontem, mandou mensagem para meu pai: qual que era a frase que o vô falou para o senhor quando o senhor formou, que eu quero colocar numa homenagem aqui que eu vou fazer, num convite que eu vou fazer. E eu falei essa frase, e ontem eu levei uma placa com essa frase. Meu pai chamava minha filha caçula, a Morganinha, de Russinha, a russa do vô, era a russa do vô. E aí eu coloquei assim: a Russinha do vô, agora você tem a espada do conhecimento nas suas mãos, para que você possa lutar e conquistar os seus sonhos. Sabe, aquela etapa na vida dela era algo que para ela era muito importante, ela conquistou. Então ali eu celebrei, eu me alegrei, ela estava feliz, ela estava alegre, nós estávamos bem, mas acima de tudo, eu estava ali com o coração grato a Deus. A outra etapa viria do trabalho, das conquistas dela, mas ali naquele momento era momento de eu dar graça ao Senhor, de eu me alegrar com ela, de eu estar feliz por ela. Alguns poderiam falar: mas já está entregado. Não importa. O que importa é as bênçãos que Deus colocou sobre a vida dela. Buscai a Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então Deus acrescentou na vida dela um conhecimento para que ela pudesse agora com ele usar, assim como meu pai falou para mim, e conquistar, batalhar e conquistar os seus sonhos. Deus talvez te deu agora, nesse momento, a oportunidade de amanhecer esse dia lindo, maravilhoso, para que você possa correr atrás dos seus sonhos e conquistar, porque Deus vai te abençoar nisso. Deus te deu a oportunidade dessa família maravilhosa que você tem, para que você possa viver bem, para que nós possamos viver bem, alegre, satisfeito, sem murmurar, sem reclamar. Nós temos que aprender isso todos os dias, a ser grato a Deus, para que você possa conquistar o que quiser na vida. Sua família é sua equipe. A sua esposa, seu marido é sua equipe. A palavra de Deus fala que é bom que seja dois, porque quando um cair, o outro levante, para que possam caminhar juntos e conquistar juntos na graça de Deus. E como eu tenho falado sempre, um coração grato. A gratidão precede o milagre. O coração grato está aberto para as bênçãos de Deus. Quando temos um sentimento de gratidão no nosso coração, nós estamos na mesma frequência da provisão. Guarda isso para o seu coração. Então nunca murmure, sempre agradeça a Deus por tudo. Aí eu cheguei, lá terminou, era meia-noite a colação de grau. Eu saí daqui às 3 horas da tarde, a colação foi até a meia-noite. Depois disso eu saí com ela, nós fomos comer algo, todo mundo junto, naquela alegria, naquela felicidade. Já era 1h da manhã quando nós saímos para poder vir embora. Cheguei aqui 5 horas da manhã, viemos devagar e as estradas muito ruins. Cheguei 5 horas, falei: agora eu não vou poder nem dormir, porque eu tenho um compromisso com Deus. Agora 6 horas da manhã eu tenho um compromisso com Deus. Eu poderia deitar na minha cama, dormir e depois vim dar uma justificativa para vocês. Estou aqui em pé pela graça de Deus, porque à noite o sono faz muita falta para mim. Se eu não dormir umas 8 horas da noite, no outro dia eu não sou ninguém. Mas o Senhor é minha força, o Senhor é minha fortaleza. E eu estou sendo grato a Deus por esse momento, por ter passado a noite acordado, por ter ido ontem lá, pela minha filha ter formado, por eu estar aqui hoje podendo ser instrumento de Deus para a sua vida, até mesmo para a minha vida, porque quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Quanto mais Deus me usa, mais eu quero ser usado. Quanto mais eu busco de Deus, mais Deus me enche com teu amor e com tua graça. E eu quero sempre ter esse coração grato a Deus e buscar sempre a presença de Deus, que possa ser assim na sua vida. Amém? E acontecerá no 6º dia que prepararão e colherão e serão o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Saberão mais uma vez, através de mais um sinal, que Deus é Deus sobre nossas vidas. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra Deus?
E quem somos nós para que murmureis contra nós, dizendo Moisés, contra Moisés e Arão, contra Deus? Quem somos nós para murmurarmos contra Deus? Deus fará que a glória dele manifeste na sua vida. Mas Deus hoje fala para você, não murmure. Deus faz refletir quem somos nós para murmurar contra Deus, contra tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, contra tantas bênçãos, contra tantas graças que Ele tem derramado sobre nossas vidas, contra tantas portas que Ele tem aberto. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com o que murmurais contra Ele. Desculpe. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Olha o que a palavra está falando. Moisés e Arão ali eram representantes de Deus diante daquele povo, como havia falado anteriormente. Então, quando eles estavam murmurando contra Moisés e contra Arão, na realidade eles estavam murmurando contra o próprio Deus. Depois diz Moisés, diz Arão: diz a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu nas nuvens. Teofania, a presença de Deus, a glória de Deus se manifestou nas nuvens. O povo contemplou a presença de Deus ali naquela nuvem. Olhou e viu a manifestação de Deus nas nuvens. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Ou seja, comerão até se infartar, vamos falar assim no ditado popular. Vão comer até não aguentar mais, até ficar assim enjoados de tanto comer pão e carne. E aconteceu, e assim sabereis que eu sou o Senhor teu Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes. Codorniz é uma ave tipo a perdiz. E cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como uma geada sobre a terra. Então Deus promete carne à tarde, através das codornizes que viriam à tarde, e elas vieram, e eles pegaram as codornizes e mataram para poder se alimentar da carne. Vamos falar assim, é como se você tivesse um frango todos os dias aí à sua mesa. A quantidade assim, para você fartar, comer e não aguentar mais comer de tanta carne sobre a sua mesa. E Deus fez descer dos céus como orvalho um pão. Como se fossem sementes de coentro, porém com sabor de bolo de mel. Era muito saborosa. Alguns assavam, outros cozinhavam em água, e era um alimento assim que supria as necessidades diárias pela manhã desse povo. E vindo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isso? Eles não sabiam o que era aquilo, nunca tinha visto aquilo. Então aqui está mostrando que é algo sobrenatural de Deus sobre a vida desse povo. Algo que eles nunca tinham visto, algo que desceu do céu, que veio do céu como orvalho, e que cobriam toda a vegetação, e eles podiam ir lá colher a quantidade para aquele dia. Fala a quantidade de um gomer, que representa 1,7 litros desse pão, dessa coisa que eles nunca tinham visto, de algo diferente, e para provar que aquilo era milagre de Deus, não era algo da própria terra, era um milagre de Deus na vida desse povo. Deus vai fazer que você experimente, que você prove do sobrenatural dele. Tome posse disso. Algo diferente Deus tem para a sua vida, tome posse disso.
Isso é o que Deus está falando para você essa manhã. Você vai se surpreender. O que é isso que Deus está fazendo? E vai ser em abundância. Receba isso. Eu recebo em nome de Jesus algo novo sobre a minha vida, algo novo em abundância sobre a minha vida, algo que eu irei perguntar: o que é isso? Além do que eu pedi, algo além do que era necessidade minha, diária, Deus me proveu. Então não precisa murmurar, não precisa pedir além daquilo que é necessidade básica, porque Deus sabe de todas as suas necessidades e irá suprir todas as suas necessidades, além do que você possa imaginar. Então, essa é a palavra do Senhor, tem mandado: colhei dele cada um conforme o que pode comer, um homer por cabeça, segundo o número de vossas almas, cada um tomará para os que se acharem em sua tenda. Como eu falei, o homer era a medida de 1 litro, aproximadamente 1,7 litro, 1,5 litro aproximadamente. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais, outros menos, porém medindo com o homer, né? Não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Ou seja, independente da quantidade que eles colhiam, eles sempre se fartavam, era sempre mais do que o suficiente para eles matarem a fome. E eles, porém, não deram olha para vocês verem, eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram o dedo para o dia seguinte, e criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. O que era a ordem de Deus? Colha o suficiente para cada um alimentar naquele dia, porque no outro dia Deus ia prover. Então, se eu busco mais, é porque eu não estou confiando que amanhã Deus estará me provendo com aquele mesmo pão. Ou seja, eu desconfiando, é minha falta de fé. Quando nós às vezes buscamos acumular coisas que naquele momento não são necessários para a nossa vida, só com o intuito de acumular, para nos garantir um futuro. O seu futuro está nas mãos de Deus. É Deus que vai te prover. Então, como a própria palavra de Deus fala: porque andeis ansiosos com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, viva o hoje, desfrute das bênçãos de Deus que Deus tem te dado hoje, e não preocupe com amanhã, porque amanhã Deus proverá. Aquiete o seu coração. Pare de ficar nessa ansiedade, nessa angústia em relação se você vai comer, se você vai beber amanhã, porque Deus tem preparado o melhor para você. Claro que nós temos que buscar sempre nos aperfeiçoarmos, nos desenvolvermos. Sempre é preciso nós economizarmos para garantir o nosso futuro, mas não com ansiedade, não com ambição, com aquela falta de fé de que se eu não guardar o suficiente hoje, se eu não aproveitar minha vida hoje, que amanhã eu não vou ter condição de aproveitar, porque amanhã é um dia incerto, porque Deus não me proverá. Ou seja, quando a gente coloca a nossa mente, a nossa visão, o nosso coração no Senhor e não nas carências, o que vai acontecer na nossa vida é provisão. O problema do ser humano está sempre colocando a sua mente, a sua visão nas carências, nas dificuldades. Talvez hoje está ali em abundância sobre a sua vida, as bênçãos e a graça de Deus, mas está sempre preocupado: amanhã será que vai me faltar? Confia no Senhor. O que o Senhor está chamando aqui para esse texto é que você possa confiar a cada dia no Senhor. Aquiete o seu coração, acalme o seu coração. A prova disso é que o povo começou a colher mais do que Deus falava que era o suficiente. E o que começou a dar? Bichos. Perderam. Aquilo que eles guardavam, no dia seguinte, quando eles foram olhar, estava cheio de bicho. E nos campos, cheio de maná novinho, cheio do pão que descia dos céus, cheirando, saído do forno, como se diz. Delicioso. Para que guardar? Para que comer do velho, se Deus tem algo novo a todo dia para a sua vida? Por que ficar lamentando, murmurando e reclamando pelo que passou ontem e trazendo hoje para a sua vida, que não vai acrescentar nada à sua vida, só trazer tristeza, angústia, dor? Esse criou bichos. Talvez o que você está trazendo do passado para hoje, para ficar reclamando, murmurando, sempre reclamando que não está sendo bom a sua vida, ou que está sendo insuficiente algo na sua vida. Pare com isso.
Agradeça pelas experiências, pelos momentos que você passou, pelo pão que Deus te deu ontem, mas hoje é um novo dia, Deus tem coisa nova para a sua vida. Viva hoje, para de ficar com o seu olhar na carência do dia de amanhã, para de ficar com o seu olhar nos erros do ontem, use eles como experiência para a sua vida. Para de ficar murmurando pelo que aconteceu ou pelo que você espera que venha acontecer na sua vida. Viva o presente de Deus hoje, o maná que Deus coloca diante de ti. Essa é a bênção, essa é a provisão de Deus sobre a sua vida. Vocês estão entendendo o que Deus quer falar com você? Então tome posse. E eles, pois, escolhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia. Ou seja, tinham que ir lá e comer naquele momento, porque depois que o sol vinha, todo aquele orvalho que se transformava em algo delicioso, como um bolo de mel, como algo saboroso, era derretido. E isso para provar que Deus estaria sempre provendo. Não precisava as pessoas ficar com tanta ambição, guardando. Amém? Amém, Gorete? Amém, amém. Receba então você também, que está nos ouvindo agora. E ele disse, isso é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso. Desculpa aqui. Voltando no versículo anterior. Eles, pois, colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol derretiam. E aí vem, e aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, pois 2 homeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E eles lhes disse, isso é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser cozer no forno, cozeio, e o que quiser cozer em água, cozeio em água. Tudo que sobejar, guardai para vós até amanhã. Então, na sexta-feira, Deus permitia que eles colhiam em dobro. Para quê? Para que pudesse comer no sábado, porque no sábado era dia de descanso, era dia de adorar o Senhor, de estar na presença de Deus, não fazer nada, de estar na presença de Deus. Nós temos hoje o domingo, que é o nosso dia de descanso, e nós vamos para onde? Para a frente TV, nós vamos buscar os nossos prazeres, nossas diversões, estar com as pessoas que a gente quer, e nós nunca, às vezes, buscamos estar na presença de Deus, de fazer aquilo que Deus quer para a nossa vida, que estejamos na sua presença. Não tiramos sequer, talvez, 1 hora no dia para poder orar e buscar o Senhor, para meditar na sua palavra. Às vezes o culto, a missa, seja você católico, evangélico ou de qualquer religião, nas reuniões que você vai para adorar o Senhor, muitos deixam de fazer até isso, de buscar o Senhor nas suas congregações para poder adorar o Senhor. Então esse é o dia destinado, um dia, Deus quer que você reserve um dia para estar na presença dEle, para buscar a Ele, para ensinar seus filhos o caminho que eles devem seguir, pelo menos para meditar na palavra de Deus, para colocar isso como estatuto perpétuo para a vida deles, para que seja um manual de vida para os seus filhos, para orientação e educação. E assim os fizeram. E guardaram até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem ele houve algum bicho. Ou seja, o que guardou para o sábado, não havia bicho nenhum, porque era a ordenança de Deus. De domingo a sexta-feira, domingo a quinta, poderia colher o suficiente para aquele dia, mas na sexta teria que ser em dobro, para que pudesse alimentar no sábado. 6 dias o colhereis, mas o sétimo o sábado. Nele não haverás. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. No sábado não tinha. Vede porquanto o Senhor vos deu o sábado, porquanto ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. Então alguns ainda saíram para ver se tinha maná no sábado, mas não tinha, porque Deus pediu para reservar, para guardar o sábado para adoração ao Senhor. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná. Olha o nome que deram. Quando eu falo maná que desce do céu, é esse pão, em forma de orvalho, com gosto de bolo, branco. Ele era branco, parecendo um coentro branco, que as pessoas coziam em água ou assavam, e tinha um sabor de bolos de mel. Olha aqui que fala:
Aqui, ó, fala: e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco e o seu sabor de bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra do Senhor tem mandado: encharás o homer dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer nesse deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná e coloque diante do Senhor para guardá-los para as vossas gerações. Olha a ordenança de Deus. Deus pede que eles peguem uma porção desse maná, desse pão, na medida de um homer cheio, e coloquem num vaso, para que todos saibam, depois de várias gerações, que Deus alimentava esse povo. Deus deixou a sua palavra, o pão, o maná, para que gerações e gerações saibam o que aconteceu com o povo no deserto, dos milagres e maravilhas que Deus fez na vida desse povo e na vida de todos os heróis da fé, na vida de Davi, na vida de todos os homens que creram e acreditaram no Senhor. Deus fez descer as provisões dos céus. E assim, para que você saiba que Deus continuará fazendo descer dos céus as suas provisões, suas bênçãos, seus milagres acontecerão. Algo novo, diferente, Deus tem para a sua vida todos os dias. Então, tome posse disso. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão pôs diante do testemunho para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, gente, até que encontraram a terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra prometida, a terra de Canaã. E o homer é a 10ª parte do éfa, o que eu falei, 1,7 litros. Só para a nível de título de sabedoria e de conhecimento para vocês. Então, esta palavra de Deus foi ministrada na sua vida. Espero que tenha tirado dela lições maravilhosas. Sejamos gratos e vamos orar agora para que possamos encerrar, porque o tempo já nos passou tão rápido, para mim aqui, essa hora passou rapidamente. Eu tinha a intenção de fazer isso essa leitura, de fazer essa interpretação, essa contextualização da palavra, no máximo em 30 minutos, porque eu tenho algumas coisas para resolver ainda, mas a prioridade é sempre o Senhor. E não é o que eu quero trazer para você, é aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu aqui me coloco sempre diante do Senhor para que Ele faça de mim segundo a tua vontade. E eu agradeço muito a Deus pelas bênçãos, pelas graças, pelas maravilhas que Ele tem feito na minha vida. E estou sempre aberto, com o coração cheio de gratidão, para receber aquilo que Deus ainda tem de fazer de diferente para a minha vida. Algo novo, extraordinário, sobrenatural, Deus tem para te dar a cada manhã, a cada dia. Basta você esteja com o coração aberto. Vamos orar então? Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, oramos, agradecemos, Pai, por cada provisão, das coisas mais simples, Pai, as mais surpreendentes que o Senhor tem feito em nossa vida. Quero continuar, Senhor, sempre com o coração aberto e grato, Pai. Que meus lábios possam silenciar-se quando o meu coração tiver murmurar a Ti. Quando o meu coração tiver que murmurar contra o Senhor. Que os meus lábios se selem e que da minha boca não saia nenhuma palavra de murmuração, Pai, mas sim de gratidão. Eu peço a Ti, Pai, que sempre me fortaleça na fé, Pai, para que eu não veja as circunstâncias, mas que eu possa ver sempre, Pai, através dos meus olhos espirituais, aquilo de extraordinário que o Senhor tem todos os dias me concedido na minha vida e que o Senhor continuará concedendo, Pai. Eu não preciso ficar ansioso pelo dia de amanhã, porque o amanhã, Senhor, o Senhor proverá também. Então, acalme o nosso coração, Pai. Acalme o nosso coração. Enche o nosso coração de gratidão, porque sabemos que tudo de bom que há em nós vem de Ti, Pai. Que nós possamos ter sempre um coração grato. Que nossas bocas possam sair apenas palavras de graças, de agradecimento, de adoração a Ti, Pai. E testemunho do quanto o Senhor tem feito maravilhas em nossa vida, Pai. Que sempre nos calemos diante de situações que nos levem a murmurar, que nós possamos ter em mente sempre um sentimento e pensamentos de gratidão, Pai. Que o Senhor possa estar permanentemente conosco, Pai, provendo a cada dia as nossas necessidades, que nós possamos fazer a nossa parte, aquilo que o Senhor ordena, que nós possamos fazer a nossa parte,
Aqui Deus dava provisão ao povo, mas era preciso que o povo fazia a sua parte. Muitos esperam que as coisas descem do céu, mas não fazem nada para poder colher as bênçãos. Muitos não fazem nada para poder esperar as bênçãos, Pai. E o que o Senhor nos pede é apenas que tenhamos fé, que esperemos no Senhor com o coração grato. Que assim possamos, Pai, a cada dia fazermos, nos prepararmos a cada dia através do nosso trabalho, através da comunhão com nossos irmãos, através daquilo que nós devemos fazer, que é parte nossa de fazer, para que o Senhor possa sempre manifestar a sua glória, a sua graça sobre a nossa vida, através das bênçãos, da provisão e dos milagres que o Senhor tem para realizar. Que nós possamos sempre orar e buscar ao Senhor, que o Senhor espera a sua oração, o Senhor espera ouvir da sua boca, não murmuração, mas aquilo que você precisa. Ele sabe do que você precisa, mas ore ao Senhor com o coração grato, porque a palavra de Deus é bem clara, ela fala: todo aquele que pede, recebe. E aquele que pede em nome de Jesus, Deus dará para que o Filho seja glorificado no Pai. Agradeça pela vida do seu marido, agradeça a Deus pela vida da sua esposa, faça a sua parte, tenha um coração grato, mas manifeste essa gratidão através de atitudes, agradecendo o seu pai, que sempre faz o melhor para você, filho. Pare de murmurar, de reclamar contra seu pai, mesmo quando ele te proíbe em algumas situações, é para te livrar do mal. Seja grato a isso, veja o lado bom de cada situação. Se ele não dá mais para você daquilo que você deseja, é porque está nas limitações dele. Seja grato pelo pouco que ele tem te dado. Sejamos gratos a Deus pelo muito que Ele tem nos dado todos os dias e que nós não sabemos reconhecer e que achamos que é muito pouco. Sejamos gratos ao Senhor. Que a palavra de Deus possa continuar impactando a sua vida, para que você esteja sempre manifestando, fazendo a sua parte, manifestando a gratidão, reconhecendo tudo que as pessoas representam na sua vida, e parem de murmurar. Parem de murmurar. Enquanto vocês estiverem murmurando, enquanto nós estivermos murmurando, nós estaremos vagando pelo deserto da escassez, da tristeza, da dor, do sofrimento. Deus espera que nós tenhamos no deserto apenas abundância, água em abundância, o maná que desce do céu em abundância, o pão e a carne que representa aí a prosperidade, que representa a abundância de Deus, as bênçãos de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida. Mesmo no deserto, Deus te proverá. Basta que você apenas creia, tenha fé e tenha um coração grato. Amém? Encerramos aqui. Até amanhã. Para você que não é inscrito no nosso canal no YouTube, Dr. Eros Mourão, Uma Nova Consciência, se inscreva lá, deixe seu comentário, acione o sininho para receber novas notificações e compartilhe, gente, é muito importante. Seja no Instagram, no Facebook, no Instagram, @Eros Ferreira Mourão, no Facebook Dr. Eros Mourão, no YouTube Dr. Eros Mourão. Vai lá, que todos os dias tem algo novo para a sua vida lá. Tem algo que vai te surpreender. Tem uma mensagem de Deus todos os dias, todas as manhãs a partir de 6 horas da manhã, de segunda a sábado, e ao domingo, 8 horas da manhã. E hoje, gente, é dia de live. Deus tem algo extraordinário para falar com você hoje. Por que minha vida não vai para frente? Você sabe? Porque muitas vezes nós estamos estagnados, não conseguimos sair do lugar. Hoje você vai saber por quê e como você pode fazer para ir muito mais além. Eu espero vocês hoje às 19 horas na live. Amém? Ficamos por aqui. Abraço a todos.